Uma pessoa que faz tratamento psiquiátrico, ela pode, depois de muito tempo de tratamento e tal, ela pode ficar viciada no tratamento e depender do tratamento de tanto tempo que ela fez? Essa é a minha dúvida. Existe um mito entre as pessoas, entre a população em geral, de que a pessoa fica viciada no tratamento em geral. Isto não é verdade. O que ocorre é que existem pacientes, existem doenças de pacientes que são doenças que a gente considera doenças crônicas, como esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, quadros depressivos como distimia, e que o indivíduo vai ter que conviver ou com a doença ou com o tratamento. Veja, o tratamento é muito importante. Inclusive, nós observamos que na esquizofrenia, o indivíduo vai tomar a medicação a vida toda. No entanto, nós observamos um grande benefício do indivíduo em função desse tratamento. Os riscos possíveis do uso crônico de medicamento são sabidamente menos lesivos do que se o indivíduo não fizer o tratamento. E hoje observa-se uma mudança muito grande do perfil de pacientes tratados, por exemplo, para esquizofrenia, para transtorno bipolar, que antes essas doenças, elas praticamente levavam o indivíduo a internações psiquiátricas para o resto da vida. E hoje você vê que os pacientes que tomam a medicação corretamente, que fazem o que seus médicos psiquiatras recomendam, podem ter uma vida praticamente normal. Que eu quero dizer, eu vejo pacientes esquizofrênicos hoje que seriam internáveis a vida inteira em hospitais, sem nenhuma perspectiva, tendo uma vida social normal, trabalhando e casando. Então, com o tratamento, a história da doença psiquiátrica mudou muito. E hoje nós vemos coisas muito belas, muito interessantes, como, por exemplo, pacientes que eu acompanhei, inclusive, em hospital psiquiátrico, numa época em que não havia medicação desses modernos medicamentos antipsicóticos para esquizofrenia, e esses pacientes não conseguiam conviver com a família, nem sequer para um passeio, não conseguiam sair de uma clínica, e com o advento da medicação, esses pacientes tiveram alta do hospital, passaram a ter uma vida com a família fora do hospital. Então existe um mito, questão mitológica, eu diria, em relação aos tratamentos psiquiátricos, que remonta à questão da Idade Média, eu diria, onde os pacientes tinham a sua vida selada por uma doença intratável, que é diferente de incurável. Uma coisa é você ter que tomar medicação por longo tempo, outra coisa você não ter a doença curada. Por exemplo, diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, mas é tratável. Não é diferente da doença neuropsiquiátrica. As doenças mentais, elas têm tratamento, embora esses tratamentos, no momento, sejam tratamentos, muitas vezes, para a vida toda. Outra questão, a questão da dependência. Se eu fosse escolher entre ser dependente de um psicólogo ou de um tratamento em relação a uma doença psiquiátrica, eu preferiria ficar dependente de um psicólogo ou de um tratamento do que ficar sendo vítima da gravidade das consequências de um transtorno psiquiátrico não tratado, como, por exemplo, suicídio, uma vida sem um progresso, sem um começo, um meio, um fim digno, violências, alcoolismo e outros tipos de dependência química que podem advir de um transtorno, por exemplo, transtorno bipolar não tratado, transtornos depressivos não tratados, quadros que poderiam ser tratáveis com uma terapia, muitas vezes, quadros de angústia, como em relação aos jovens vítimas de bullying, por exemplo, e muitas coisas poderiam ser minimizadas, às vezes até famílias seriam reorganizadas. Nós vemos famílias de bipolares, observamos brigas homéricas entre os membros, onde a questão é uma doença, né? A questão pessoal. Uma vez tratada essa doença, esses membros dessas famílias voltam a ter uma vida
comum, uma vida normal. O que eu entendo é preciso desmistificar, tirar este ranço da doença mental ou do tratamento para a doença mental como sendo penoso. Penoso é o efeito de uma doença mental não tratada.